Bom dia, meninos e meninas. Hoje, no grupo de estudos, nós vamos estudar, refletir sobre a questão do preconceito linguístico no país. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, que traz esse folheto do laboratório, e vamos ver o que esses textos nos trazem para que permitam que a gente faça uma boa dissertação, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente consiga trabalhar esse assunto. E vocês, como vocês já sabem, esse material eu vou mandar para vocês na sala virtual, né? Para que a gente possa, para que vocês possam depois ler e fazer a redação com bastante atenção, tá? Desta vez, nós temos o resumo da proposta no comecinho do folheto. Combate ao preconceito linguístico e regional no Brasil. Então, a ideia é a gente discutir não só essas maneiras de combater esse preconceito linguístico, mas, por meio dos textos, tentar conversar um pouquinho sobre as possíveis causas dele existir, não é? Na verdade, todo tipo de preconceito é ruim e esse preconceito não seria diferente. Então, de onde é que ele vem, né? Por que se desenvolve esse preconceito linguístico? Então, vamos ver o que os textos nos trazem para que vocês possam tirar daqui um material bem interessante para fazer a dissertação de vocês, tá? Então, vamos ao primeiro texto. A Declaração Universal da Diversidade Cultural, assinada pelo Brasil em 2001, reconhece o povo brasileiro como plural e diverso, e ainda a pluralidade linguística. Ou seja, nós somos plurais e diversos numa série de sentidos. A linguagem é só mais um desses sentidos. Então, nós somos plurais, por exemplo, etnicamente, né? O Brasil é uma mistura étnica. Nós somos plurais culturalmente. Costumes específicos do Nordeste, por exemplo, são diferentes dos costumes do Sul, que são diferentes dos costumes de São Paulo. Então, isso não torna, esse é o ponto, né? Isso não torna esses costumes melhores uns que os outros, mas tornam esses costumes diferentes. E essa diferença toda é que compõe a identidade brasileira. Então, do mesmo modo que essas várias manifestações culturais compõem a nossa identidade, as várias manifestações linguísticas também. É essa visão acerca de questões linguísticas que está expressa na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que pretendeu chamar a atenção dos governos e das autoridades para os perigos do desaparecimento acelerado da riqueza linguística do mundo e para os direitos linguísticos das comunidades constitutivas dos Estados nacionais. Nós já chegamos a ter, nas aulas de gramática e de redação, aulas sobre níveis de linguagem. E uma das coisas que se ressaltou a vocês é que falar em níveis de linguagem não significa dizer que esse nível é alto e esse nível é baixo, mas a ideia é mostrar que um nível é diferente do outro. Ou seja, no país existe a linguagem regional, existe a gíria, existe a linguagem informal e existe a norma culta. A norma culta é mais uma forma de expressão, mas ela não é a única forma de expressão, certo? Ela é só mais uma das formas existentes, tá? Os direitos linguísticos foram redigidos em 1996 na cidade de Barcelona, com o patrocínio da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O texto ancora-se na Declaração dos Direitos do Homem de 1948. A emergência desses direitos advém da consciência de que é necessária uma Declaração Universal dos Direitos Linguísticos que permita corrigir os desequilíbrios linguísticos com vista a assegurar o respeito e o pleno desenvolvimento de todas as línguas e estabelecer os princípios de uma paz linguística planetária justa e equitativa como fator fundamental da convivência social. Ou seja, né, as linguagens diversificadas compõem a nossa identidade. Então, a nossa identidade é plural também por causa disso. Então, independente da linguagem que cada um de nós utilize, o respeito é fundamental. Outra coisa que pode ser boa para se discutir nessa redação, né? Lembre-se, por exemplo, de que a norma culta,
essa que nós aprendemos na escola, né? Essa que encontra respaldo na norma gramatical brasileira, ela é apenas mais uma forma, né? Outra coisa, é uma forma baseada na linguagem da elite. Não pode perder isso de vista, certo? Então, também é de um determinado segmento da sociedade. Do mesmo modo que a linguagem regional falada no Nordeste também é de um segmento da sociedade. Então, se nós vamos pensar em termos de segmentos, né, todas as linguagens representam segmentos. A gíria, por exemplo. Existe a gíria do médico, existe a gíria do traficante, existe a gíria do surfista. São formas pessoais de expressão, são formas de expressão de grupos, certo? Então, em algum momento da redação de vocês, é importante que vocês coloquem que a ausência de preconceito linguístico, acima de qualquer coisa, é um sinal de respeito, certo? E respeito sempre é importante. Sempre, né? Não há nenhuma situação do dia a dia, situação da vida da gente, em que o respeito não seja importante. Se vocês quiserem, é possível tirar argumentos da arte, né? Este texto que aqui está é de Oswald de Andrade, e ele representa a primeira geração modernista. Muito bem. Dos procedimentos da primeira geração no Brasil, da primeira geração modernista no Brasil, é a incorporação da linguagem falada ao texto literário. Ou seja, se dá status, né, da linguagem falada, dá-se status à linguagem falada de texto literário. Então, dá para fazer arte com a linguagem falada? Claro que dá. Ela pode não fazer parte da norma culta, né? Ela tem uma representação de linguagem regional, mas ela pode ser material de arte para os melhores poetas. E aqui nós temos como exemplo Oswald de Andrade. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pió. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Ou seja, não é? Aquilo que cobre o Brasil, né, os telhados, né, são feitos, sim, da linguagem regional, e da linguagem falada, né, que tem um alcance, em termos práticos, em termos cotidianos, maior até mesmo do que a linguagem culta. Então, a valorização dessa linguagem pode acontecer também em relação à arte, já que ela foi utilizada, e bastante utilizada, né, pela primeira geração modernista. Texto 3. O preconceito linguístico resulta da comparação indevida entre o modelo idealizado de língua que se apresenta nas gramáticas normativas e nos dicionários e os modos de falar reais das pessoas que vivem na sociedade. Modos de falar que são muitos e bem diferentes entre si. Então, muitos e bem diferentes entre si. Não necessariamente uns melhores que outros, apenas diferentes entre si, tá? E aí o texto que eu acredito, né, traga aí o maior material para a redação. Olha só, o preconceito linguístico, o mais sutil de todos eles, atinge um dos mais nobres legados do homem, que é o domínio de uma língua. Exercer isso é retirar o direito de fala de milhares de pessoas que se exprimem em formas sem prestígio social. Esse é o ponto, né? Praticar o preconceito linguístico significa eliminar, retirar o lugar de fala de uma série de grupos. Tirar o lugar de fala de alguém significa tirar o direito que o indivíduo tem de se manifestar. Ora, se toda vez que o indivíduo abre a boca, ele é alvo de deboche, né? Ele é alvo de preconceito, passa a não fazer sentido, né, a utilização dessa linguagem, ou o fato dele se manifestar, ele fica envergonhado. Então, é uma forma, por exemplo, de coibir a manifestação de pessoas pertencentes a classes sociais consideradas. Elas não são, mas elas são consideradas inferiores por muitas pessoas, por muitos outros. Não quero dizer que com isso, que não temos o direito de gostar mais ou menos do falar de uma região ou de outra, do falar de um grupo social ou de outro. Gente, o gosto é pessoal. A linguagem também é uma escolha, né? Eu já disse a vocês em aulas de gramática
que o bom da linguagem é você usar gíria quando tem vontade, usar o regionalismo quando tem vontade e usar a linguagem formal ou quando você tem vontade ou quando precisa fazer, que é o caso de uma dissertação de vestibular, uma entrevista de emprego ou um momento que você vai expor um projeto numa empresa. Né? Então, o domínio linguístico se refere a tudo isso. O domínio linguístico não é exclusão de uma forma de comunicação ou outra. Não é isso, tá certo? O domínio linguístico se dá quando nós conhecemos todas essas formas, respeitamos todas elas e temos o direito, sim, de gostar mais de uma do que de outra. Por isso que nós nos manifestamos nos vários contextos da nossa vida, muitas vezes usando linguagens diferentes. O que afirmo e até enfatizo é que ninguém tem o direito de humilhar o outro pelo modo de falar. Aliás, ninguém tem o direito de humilhar o outro por razão alguma. Porque esse outro tem uma outra religião, porque esse outro tem uma outra origem, porque tem uma outra cultura, porque tem uma outra cor, ou porque tem uma linguagem diferente. Certo? E isso não é um direito que vem de uma opinião de cada um, mas isso é um direito assegurado pela Constituição. Né? Perante a lei, nós somos todos iguais, ou deveríamos ser todos iguais. O que afirmo, ninguém tem o direito de exercer assédio linguístico. Olha isso, gente, existe também. Né? Então, o ato de humilhar o outro por conta da linguagem que esse outro tem. Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar. Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante, seja qual for o motivo. Então, em algum momento da redação, é importante mostrar que o preconceito linguístico é uma forma de causar esse assédio. É uma forma de causar essa humilhação. Né? Por isso, ele já deve ser eliminado só por conta disso. Tá? Texto 5, olha, uma notícia para vocês verem como essas coisas acontecem efetivamente na prática. Né? E como há pessoas que efetivamente acreditam que têm o direito de fazer isso. Médico debocha de paciente na internet. Não existe pneumonia. Um médico plantonista no Hospital Santa Rosa de Lima, em Serra Negra, São Paulo, foi afastado do trabalho após ter uma foto sua publicada numa rede social com o título "Uma imagem fala mais que 1000 palavras". Na foto, Guilherme Capel Páscoa mostra o receituário médico com o seguinte dizer: não existe pneumonia nem raio-x. 20 minutos antes da postagem, o médico havia atendido o mecânico José Mauro de Oliveira Lima, de 42 anos, que estudou até o 2º ano do ensino fundamental e não sabe como falar corretamente algumas palavras. Seu enteado, eletricista Claudimir Tomás Maciel da Silva, de 25 anos, o acompanhava na consulta e revela: quando meu padrasto falou pneumonia e raio-x de forma errada, ele deu risada. Na hora, não desconfiamos que ele iria debochar depois da internet. Veja, já foi grave debochar naquele momento. Numa rede com tanto alcance, pior ainda. Né? O que ele fez foi absurdo. Eu procurei e escrevi para ele na rede social que, independente de ele ser doutor, não existe faculdade para formar caráter, diz Claudemir. Pois é, e aí, não é? A gente lamenta, certo? A única coisa que dá para fazer diante disso é lamentar. Gente, importante de muito importante. O que deve nos deixar indignados não é alguém falar pneumonia ou raio-x. Não é? O que nos deve deixar indignados é o fato do país não proporcionar educação de qualidade para que as pessoas saibam falar de uma outra maneira. E se elas falarem desse jeito, elas estariam falando porque querem falar, não porque não tiveram acesso à informação. E é lógico que dentro desse contexto apresentado aqui na notícia, não é uma questão de escolha. Não é uma questão de falar assim porque eu estou a fim de fazer uma graça. Né? Mas falar assim porque não teve acesso à informação que possibilitasse o indivíduo a se manifestar de uma outra maneira. Seja diante de um médico, seja diante de qualquer pessoa. Certo? E aí, gente, as consequências disso são as piores possíveis. Né? A fala aqui do filho dessa pessoa, ela faz todo sentido. Né? Quando alguém acha que pode humilhar o outro, seja lá
por qual razão for, né, o problema é caráter, né? E isso é algo que o indivíduo deveria aprender na vida, na família, na escola, no dia a dia, tá certo? Enfim, né? Não é porque ele foi para a faculdade. Isso deveria ser algo de qualquer situação, desde a mais simples até a mais sofisticada. No entanto, nós sabemos que não é, certo? Então, nós temos aqui uma situação em que o indivíduo se vê no direito, ou acha que tem o direito, de humilhar o outro, porque as pessoas tiveram graus de informação diferentes. E, por fim, aqui está o texto. O preconceito linguístico regional sofrido pela população do Nordeste. O preconceito regional acontece quando um grupo acredita que outro é inferior a ele. Pois é lógico, né? Ninguém vai debochar de algo que ele mesmo pratica. Ele vai debochar de algo que é diferente dele, e se é alvo de deboche, é porque ele acredita que isso é inferior. Então, é acreditar que o regionalismo é inferior. O modo de falar, hábitos, cultura, status financeiro, determina se é inferior ou não. Esse tipo de preconceito é muito ligado à variação linguística de cada povo, já que o sotaque e as gírias mudam conforme a região em que se encontra. O nordestino é o povo que mais sofre com esse tipo de preconceito no Brasil. Isso acontece por ser uma região pobre, ter um alto índice de analfabetismo e por várias pessoas terem migrado para outras regiões, como o Sudeste, à procura de uma melhor qualidade de vida. Pois é. Então, esse texto vai nos trazer o que está por trás desse preconceito linguístico. Muitas vezes é o preconceito regional, certo? E o nosso preconceito tem a ver com a região, tem a ver com a questão econômica dessa região, não é? E nós vamos criando aí seres humanos inferiores e superiores, baseados não em questões ligadas a caráter, né? Mas ligadas à informação, ao poder aquisitivo. O preconceito que existe sobre essa região se tornou tão comum que é dito como normal tal discriminação, o que é totalmente errado, já que também é um preconceito como tantos outros e deve ser combatido. O artigo 5 da Constituição Federal Brasileira trata sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo está em todos os lugares, porém não é posto em prática como tantas outras leis no Brasil. Isso ajuda a contribuir com a discriminação. A influência da mídia também ajuda com o preconceito sobre o Nordeste. Ele trata os nordestinos como um povo triste, pobre, com fome, cansado, sem inteligência. Em reportagens, não é muito comum ouvir falar do Nordeste como uma região de beleza e sim de miséria. A primeira imagem que se tem do Nordeste para as demais regiões do Brasil, principalmente o Sudeste, é gente sofrida com lata de água na cabeça ou em pequenas carroças puxadas por burros e com fé de que logo irá chegar o período das chuvas e tudo irá melhorar. Essa é a imagem que a mídia passa para o público. Ocultar o que é realmente o Nordeste só contribui para cada vez mais para a exclusão desta região. As pessoas, independentes de suas regiões, devem ser respeitadas, mesmo com sotaques e gírias distintas. Então, isso aqui foi tirado de um blog, né? Provavelmente vocês repararam que ao longo do texto há erros de português, né? Por exemplo, quando ele colocou aqui discriminação, a gente sabe que a forma correta é discriminação, mas nós temos a fonte aqui, nós não adulteramos, não há adulteração desse texto original. Porque o mais importante desse texto original não são os erros de português, né? Apesar de haver poucos, eles existem. O mais importante desse texto é a opinião, né? Que foi colocada num blog por alguém que ou sofre esse preconceito ou alguém que se sensibiliza com esse preconceito. Então, a ideia é que vocês leiam esses textos, né? Reflitam sobre essas ideias todas, tá certo? E posicionem-se em relação a elas, né? Ao combate absolutamente necessário ao preconceito linguístico e regional do Brasil. Seja ele, aliás, não seja ele, mas associando esse preconceito, não é? A outros tipos de preconceito que acabam, obviamente, entrando nessa bagagem, tá? Então, fica aí essa redação para vocês fazerem esta semana, tá certo? Então, boa semana para todos vocês. Até
o nosso próximo grupo de estudos, tá certo? Um beijo aí a todos vocês, meninos e meninas.